Olá, meus amigos, bom ter vocês aqui, bom estarmos juntos mais uma vez para iniciarmos, estudarmos mais um dia sobre o Evangelho, tá? Hoje eu trouxe a Bíblia Sagrada, ou seja, estou indo na fonte, né, do Evangelho. Iremos estudar o livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. E para tanto, como de costume, lembrando a vocês para colocarem seus copos de água, com água, para serem fluidificados pela espiritualidade. E nós vamos fazer a nossa oração. Querido Deus, Criador do céu e da terra, aqui estamos mais uma vez reunidos para estudarmos o Evangelho. Para tanto pedimos a vossa proteção, a vossa luz, para que possamos compreendê-lo, extrairmos o máximo de sua essência e que esse Evangelho seja como luz, como farol, a iluminar as nossas práticas diárias, as nossas práticas de nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Peço proteção, pedimos, rogamos a proteção para este momento de luz. E já agradecendo, inclusive aos nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiães, damos por iniciado o nosso Evangelho, que assim seja. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, vou pausar aqui o som. Como eu falei, iremos estudar no Evangelho de Lucas, né? São Lucas, para os católicos, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Só lembrando que esse Evangelho é um Evangelho ecumênico, é um momento de estudo e, portanto, eu convido não só católicos, protestantes, espíritas, mas também nossos irmãos agnósticos, ateus, muçulmanos, ubandistas, nossos irmãos do candomblé e todos, pessoas de todas as denominações religiosas e até mesmo aquelas que não têm religião, que não acreditam em Deus, no caso os ateus, né? Existem pessoas que acreditam em Deus, mas não seguem a nenhuma religião, pois esse estudo, este momento é para todos nós, sejam muito bem-vindos. Vocês vão reparar que de vez em quando eu vou estar franzindo o meu rosto, contraindo os meus olhos, mas é porque tá batendo sol aqui um pouco em cima da câmera. Mas é isso. Nesta época do ano é assim aqui em casa. E como esse é o melhor local para eu apoiar tripé, enfim, a Bíblia, então vai ser aqui mesmo, vai ser por aqui mesmo. Vamos lá. Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Ok. Repetindo, gente. Perdão. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam.
aqui nós temos uma prova cabal, né, de que as mulheres muito contribuíram para a propagação, né, da boa nova, boas notícias, enfim, pregadas por Jesus. Elas muito contribuíram para isso. A começar por Maria, né, a mãe do próprio Jesus, que o acompanhou durante toda a vida, inclusive no último, do nascimento ao último suspiro dele, né, quando ele foi crucificado. E eu imagino que para uma mãe ver uma situação como essa, de um filho que era um Senhor, né, que era o Cristo, mas acima de tudo era o filho dela, né, que estava ali sendo torturado, passando por torturas, requintes de tortura, como se diz, né? Não foi pouca tortura, a ponto até de ser crucificado. Maria Madalena, ela que foi da qual Jesus retirou 7 demônios, ela tinha muitas obsessões, era muito obsediada. Ela também se tornou discípula de Jesus e o ajudou muito. E existem muitas outras, gente. A Joana de Cusa, né? Cujo esposo, ele trabalhava diretamente com Herodes. E quantas outras que auxiliaram, ajudaram muito na difusão do Evangelho. Lívia, a esposa de Emmanuel, né, do Espírito Emmanuel, uma mulher exemplar, e tantas outras que estão no nosso momento atual, contemporâneo, mas que também ajudaram na propagação, na divulgação das boas novas. E boa nova significa evangelho, né? Para quem não sabe, significa evangelho. Então, nós só temos que agradecer a todas elas que se renderam ao amor, se renderam à mensagem crística de amor, de fraternidade, de solidariedade, para a construção de um mundo melhor, né? Para a construção de um mundo mais fraterno, onde o amor pudesse ser a mola mestra, o condutor mor, né? Supremo das relações em família e nas relações sociais. E as mulheres, elas, como mães, elas têm um papel muito, muito importante. Desde aquelas que geram os seus filhos, que têm os seus filhos biológicos, até aquelas que não puderam, de alguma forma, gerar filhos, mas que assumiram a maternidade de filhos de outras mulheres, né? E que no seio familiar elas são as principais divulgadoras dessa boa nova. São as principais divulgadoras das ideias contidas nos evangelhos, no evangelho, né? Que na sua essência traz a mensagem de amor de Jesus Cristo, mas também uma mensagem de desapego, porque é muito importante amarmos as pessoas, mas amarmos com o desapego, porque nada é nosso, né? Tudo está, nada é, ninguém é nosso esposo, ninguém é nosso filho, ninguém é minha mãe, meu filho, meu esposo, né? Nós não possuímos nada, não possuímos, até este corpo físico nos foi emprestado, né, por Deus, para que pudéssemos reencarnarmos, nosso espírito pudesse viver uma experiência corpórea,
porque é o espírito que vive uma experiência corpórea e não o corpo que vive uma experiência espiritual, né? Então, assim, e as mulheres, elas têm no seio familiar e, portanto, um papel social muito importante, porque elas são as grandes apaziguadoras de problemas familiares, né? Muitas trabalham fora de casa, têm uma dupla, tripla, enfim, jornada, chegam em casa e ainda vão, chegam em casa após o trabalho, ainda vão dar atenção para a sua família, seu esposo, seus filhos, acompanhá-los em relação às suas atividades, principalmente das crianças, atividades na escola, e, enfim, é um grande instrumento no qual as famílias e a sociedade têm de pacificação, de serenidade, de paciência. Muitas vezes as mulheres que no ambiente familiar, que são o elo de conexão entre pais e filhos, né? Com isso eu não quero dizer que os homens não tenham esse papel, que é muito importante, é sublime, mas muitas vezes ele é mais desempenhado pelas mulheres, né? Com a sua doçura, com a sua serenidade, paciência, enfim, elas dão assim um excelente suporte para as famílias. Para as famílias conseguirem fazerem com que seus filhos se tornem pessoas virtuosas, se tornem homens e mulheres de bem. E isso não é fácil, não é uma tarefa fácil, né, não. Então nós só temos que, aplaudir as mulheres. Não estamos no Dia Internacional da Mulher, mas aqui vai a minha homenagem a todas as mulheres, né? Mas eu não poderia também falar das mulheres do tempo de Jesus que ajudaram na difusão da Boa Nova, do Evangelho, das mulheres da contemporaneidade, e não poderia deixar de tratar de que as mulheres ainda são muito vítimas atrozes de muitos homens, não de todos. Não posso colocar todos em um mesmo grupo, mas estamos falando aqui de agressões verbais, de agressões físicas, estamos falando aqui de feminicídio, que é algo muito sério, muito sério. Acho que estamos aqui... lembrei também, não podemos deixar de citar a questão dos estupros. Principalmente, olha, existem estupros em todos os lugares, todos os 4 campos do mundo. Inclusive aqui no Brasil, muitos estupros de homens em relação às mulheres, né? Inclusive de maridos, quando percebem que as mulheres não, por alguma razão, ou por cansaço, ou enfim, por qualquer razão, não querem sexo, as estupram, porque não veem as mulheres de uma forma respeitosa. Na Índia existem muitos estupros coletivos, vários homens copulando como verdadeiros animais. Me perdoem a expressão, mas isto é muito animalesco, né? Isso é um resquício de barbárie que nós ainda temos incrustados na nossa sociedade, e que os homens, muitos homens, não todos, por favor, não entendam que eu estou colocando todos, não estou falando de um balaio de gatos, não.
Então, mas isso, o que eu quero salientar é que isso ainda é muito presente, né? São resquícios de uma barbárie que já deveria ter sido acabada há muito tempo, e que ainda é muito presente. É muito presente. Existem, inclusive, na África, muitas mulheres, em muitas tribos africanas, muitas mulheres não têm o direito a sentir prazer. Vocês sabiam que, enquanto meninas, o clitóris delas são extirpados, são retirados, inclusive causando um número muito grande de mortes, de óbitos. Muitas mulheres, muitas meninas vêm a óbito devido a essa prática insana, e que faz com que muitas fiquem com infecções e morram por essas infecções, morram pelas hemorragias, devido a esta ação brutal, né? Então, assim, a mulher ainda é vista em muitas sociedades como aquela que apenas deve procriar, gerar um ser dentro da própria barriga, dentro do próprio ventre. E isso ainda é caótico. Essa visão diminuta, pequenina, reduzida do que deve ser a mulher, deve ser exterminada, acabada na face da terra, tá? Os homens não pensem que eu sou contra eles, muito pelo contrário. Eu sou uma mulher muito bem sucedida no casamento, inclusive meu pai nunca foi um pai agressivo. Meus irmãos são irmãos maravilhosos, não são pais de família, esposos agressivos. Meu esposo é muito generoso, é muito gentil, é muito humano, me exalta muito como mulher, como pessoa, como ser humano. E existem tantos que fazem obras maravilhosas. Gente, o próprio Jesus, né, só para falar no mais perfeito, né, só para superlativizar essa questão, né, de homem com uma capacidade de amar tamanha. Aí eu cito Jesus. Gostaria também de citar outros nomes, como o de Divaldo Franco, que é um médium espírita aqui de Salvador, que tem uma obra social assim gigantesca, fabulosa, na Mansão do Caminho. É um ser humano assim iluminado. O próprio Chico Xavier, né, que era só amor, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, tantos homens na nossa história pregressa e contemporânea, que muito fizeram e muito fazem pela humanidade, que muito respeitam as mulheres. É fabuloso. E você também, você que está aí me ouvindo, me vendo, e que ama muito a sua esposa, que trata muito bem, que ama muito as suas filhas, que ama muito suas irmãs, sua mãe, sua tia, enfim, né? Aquelas que estão na nossa vida, que estão na sua vida, para torná-la menos amarga, menos dolorosa, para serem parceiras nossas no nosso dia a dia, aquelas que constroem junto conosco uma vida centrada no bem, no amor tão difundido por Jesus, seus discípulos, apóstolos, enfim. Não é de você,
que eu estou falando que precisa ascender moralmente, ascender espiritualmente, apesar de que todos nós ainda precisamos, né? Ainda temos muito a evoluir, ainda temos muito a caminhar. Mas estou falando dessas grandes mulheres que eu falei do tempo de Jesus, que acolheram sua mensagem, das grandes mulheres que passaram, que deixaram seu registro de amor, de fraternidade, que historicamente são reconhecidas como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá e tantas outras, né? A própria Mãe de Jesus, como eu havia citado, são grandes mulheres, grandes mulheres. E então é preciso que se respeitem as mulheres, é preciso que passemos a enxergá-las como seres que estão aqui para contribuir para a nossa evolução. E para aqueles que ainda sentem dificuldade, se desesperam na hora em que um relacionamento é desfeito por alguma mulher, por exemplo, o que faz com que eles não aceitem que a vida delas continue, dê continuidade e nem a vida deles, e que por isso recorrem à violência, ao feminicídio. Para essas pessoas eu gostaria de dizer que o tempo urge, o tempo passa. E tão importante quanto esse tempo é aproveitarmos dele, do tempo, para evoluirmos. Chega de estagnação espiritual, chega. Vamos aproveitar e vamos ascendermos espiritualmente, vamos sairmos, vamos pensarmos fora da caixa, fora daquilo que você entende que é amor, fora daquilo que você entende que é humilhação. Não é humilhante receber um não de uma mulher, um basta de uma mulher, muitas vezes para relações tóxicas, abusivas. Mas humilhante é permanecer nesta visão estreita de que se eu fui abandonado, eu preciso exterminar uma vida corpórea. Eu digo vida corpórea porque o espírito é eterno, né? Se extermina o corpo, mas não extermina o espírito. E então, para você, meu irmão, que necessita, por não saber conter as suas emoções, necessita de um trabalho espiritual, um tratamento espiritual, tratamento psicoterápico, tratamento também psiquiátrico, tá? Mas aqui ficamos e vamos nós fazermos a nossa oração, porque o tempo já está passando. Gratidão, Senhor, por este momento. Gratidão, permaneça conosco.